Boa noite, hoje é 19 de abril de 2024, continuação do Evangelho de Deus e de Jesus Cristo, parte 286, 1 Coríntios 2, versículo 12. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, então Deus ele não dá o Espírito do mundo para quem crê nele, para quem aceitou ele dá o Espírito Santo, mas o Espírito que provém de Deus. Então nós recebemos o Espírito que provém de Deus. A intenção de Deus é que o Espírito ele habite em nós, né? Seres humanos, para que nós façamos a vontade dele, para que nós consigamos a salvação, para que nós consigamos a salvação, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Então Deus ele vai lhe dar o que? O Espírito Santo, a presença dele, ele vai lhe dar aquilo que necessita na sua vida, e também Deus vai lhe dar a salvação, mas tem que crer, aceitar Jesus, se batizar e seguir os ensinamentos, os mandamentos de Jesus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com o Espírito, mas com as que o Espírito Santo ensina. Então o Espírito Santo ensina a gente. Então como é que o Espírito Santo vai me ensinar? Através da palavra do Evangelho. O Espírito Santo ensina através da palavra do Evangelho, comparando com as espiritual. Veja bem, as quais também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Então o Espírito Santo ele vai falar comigo, com você falando, mostrando as coisas espirituais com o espiritual. A palavra de Deus é espiritual, você tem que entender que toda vez que eu leio a Bíblia, eu estou falando de coisas espirituais para você. Para quem escuta a pregação que eu faço, 500, 900, 600 mil pessoas, saiba que você que está ouvindo o vídeo, você está lendo, você está ouvindo coisas espirituais. Eu não estou falando aqui à vontade de Cicrano, de Beltrano e de fulano da terra, não. Quando eu falar a palavra de Deus, eu estou falando das palavras do Pai Celestial. Então eu estou falando coisas espirituais para você. Quem já é espiritual, quem aceitou o Espírito Santo entende. Quem tem o Espírito Santo entende. Quem tem um demônio fica se revoltando contra a palavra de Deus e contra os ensinamentos de Deus. Contra as palavras de Deus e contra os ensinamentos, contra a palavra, contra quem faz o vídeo da palavra de Deus, porque tem um demônio. Então quando uma pessoa se manifesta contra alguém que faz o vídeo da palavra de Deus, contra alguém que vai para a igreja, contra alguém que não se entrega aos prazeres do mundo, à vontade do mundo, que não se entrega aos desejos do diabo, de Satanás, dos demônios, aí os demônios que estão dentro deles se manifestam deles contra a vida das pessoas. E é um perigo para eles mesmos que se manifestam contra as pessoas que estão crendo em Deus e em Jesus Cristo, querendo viver a sua vontade, ou viver na sua vontade, ou se esforçando para viver a sua vontade. É um perigo Deus castigar e punir. E eles quererem fazer alguma coisa com as pessoas que creem em Deus e em Jesus, que lê a sua palavra, que lê o Evangelho, que ouve e que está buscando a Deus, é um perigo deles serem castigados e punidos, deles serem fulminados, morrer, ou com algumas atitudes que eles fizerem, chegarem a ser castigados e punidos por pessoas ou por Deus, por Jesus, por os anjos. Então nós temos que estar espertos. As pessoas não pensem que hoje Deus não castiga e pune, que Deus castiga e pune o ser humano também. Então, mas aí você tem um livre-arbítrio. Eu estou mostrando a palavra de Deus, você tem um livre-arbítrio. Quem tem um demônio, um espírito maligno, ele fica bem escondidinho. O espírito maligno do demônio fica bem escondidinho, ele, viu? É da pessoa. Às vezes a pessoa não bebe, não usa droga. Às vezes a pessoa não está no crime, mas tem um demônio escondido. Demônio safado. Demônio vagabundo que muitas das vezes faz com que aquela pessoa atrapalhe a vida dos outros, manda atrapalhar, manda fazer, injuria, perturba, atrapalha a vida dos outros. É um demônio que fica escondido às vezes. É um demônio, ele é astuto. Não vai pensar que o demônio está só na vida de quem bebe cachaça, que está nas drogas, no crime, na prostituição. Não. Tem demônio que está bem escondidinho. Aí você tem que ser esperto e repreender os demônios. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Então o homem natural não compreende. A pessoa não aceitou Jesus, não se batizou, não compreende. A pessoa não lê a palavra de Deus, não quer ler, não quer crer, não quer obedecer, não quer seguir Jesus. Não quer seguir os ensinamentos, os mandamentos. A pessoa não vai fazer o quê? Não vai compreender. Ela vai compreender só os desejos do diabo, Satanás,
e vai compreender só os desejos próprios dela, natural dela, porque lhe parece loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Então a pessoa que não crê, que não quer crer, que não crê, que não quer seguir Jesus, os ensinamentos de Jesus, a pessoa, ela pensa que é uma loucura, a pessoa não discerne, ela não entende, nunca pode entender. A pessoa que não crê, a pessoa que não quer seguir os ensinamentos, os mandamentos de Jesus, a pessoa nunca vai entender. O cara sabe que o cara está falando de Deus, poxa, o cara está falando um vídeo, fazendo um vídeo da palavra de Deus, o cara está indo para uma igreja ouvir uma pregação, o cara está orando, está lendo a Bíblia, está ouvindo pregações. Lógico que a pessoa está buscando a Deus, tentando ter uma vida com Deus, se esforçando, perseverando. E tem gente que não quer entender isso, tem gente que acha que é errado. Não, ele está errado porque ele é assim, assim, que ele fez isso, assim. Não, o cara está buscando a Deus. E tem gente que não quer nada por Deus, fica falando de quem quer. Aí, meu amigo, é que sério, que aí perde a salvação. Mas o que é espiritual discerne bem tudo. Então, se uma pessoa é espiritual, a pessoa discerne bem tudo. Se uma pessoa é espiritual, vê o vídeo que eu faço, escuta a pregação que eu digo, vê essa manifestação dos vídeos que eu faço, a pessoa que é espiritual vai saber. Isso é uma coisa de Deus, é algo de Deus para a vida de alguém. Isso é uma manifestação do Espírito de Deus. De Deus. Isso aí não tem demônio, não. Como é que vai ter demônio? Como é que um vídeo desse vai ter demônio? Ou intenção máxima, eu estou lendo as escrituras e falando a positividade, ensinando o que Jesus ensinou e o que os apóstolos ensinaram, para que quem, para me seguir, para você seguir, ou para você conhecer, ou para me conhecer, cada vez que eu leio, eu continuo conhecendo e lembrando de algo que eu já li há muito tempo. A primeira vez que eu li o Novo Testamento foi em 2015. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conhece a mente do Senhor, para que pudesse instruí-lo, quem é que conhece a mente do Senhor de Deus, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo, eu só penso coisas boas, fazer coisas boas. Eu só penso o bem do meu próximo. Agora tem gente que só pensa o mal. Tem gente que só quer o mal. Mas estão errados, tem a mente de Cristo.